Evangelho de João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava assim os seus discípulos, deixou a Galileia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, porque sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que o Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa?
Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos pela bênção de estar na tua casa, oferecendo a ti a nossa adoração, prestando ao Senhor o nosso culto. E queremos te dar graças por esta dádiva maravilhosa de podermos experimentar a tua presença, de podermos nos ajuntar publicamente para celebrar o teu nome, de guardar esse dia especial que é o dia do Senhor, conforme temos a prescrição na tua palavra. Te agradecemos também pela bênção de ter o teu livro santo para a nossa instrução. Ajuda-nos a entendê-lo e, mais do que o entendimento correto da tua palavra, pedimos que o teu Espírito aplique aos nossos corações aquilo que iremos ouvir nesta noite. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, esta é uma das histórias mais conhecidas e mais comoventes que nós temos em toda a Bíblia. E eu quero dar 2 razões que podem nos ajudar a concordar com essa afirmativa de que a história envolvendo Jesus e a mulher samaritana é uma das mais encantadoras que nós temos nas Escrituras. A primeira razão é porque a mulher samaritana, que é o personagem coadjuvante da história, ela inevitavelmente suscita de todos aqueles que entram em contato com essa narrativa uma profunda compaixão. Aqueles que possuem alguma sensibilidade espiritual ficam compreensivelmente encantados com essa mulher que aparece no capítulo 4 do Evangelho de João. E preste atenção, como isso parece ser óbvio. O Evangelho de João é um evangelho construído em cima de 7 grandes milagres realizados pelo próprio Senhor Jesus. E nesse 4º evangelho, que é construído com esse esboço, nos impressiona que o seu autor registre alguns encontros inusitados. Você pode ver que essa história do capítulo 4 de João não tem nenhum outro evangelho. Só aqui no Evangelho de João. Encontros inusitados com desdobramentos salvadores. Obviamente, o escritor tem o objetivo de causar algum impacto nos seus leitores. Eu fiquei pensando em casa e digo, olha, eu vou fazer uma pesquisa hoje à noite. Porque não parece acidental que nós tenhamos aqui no capítulo 4 de João um contraste radical com aquilo que nós tivemos a oportunidade de considerar no capítulo 3.
Preste atenção, não parece acidental. O evangelista João não é simplesmente alguém que tem um discernimento avantajado para escrever alguma coisa que seja extraordinariamente compatível com aquilo que ele quer transmitir acerca da preciosidade da salvação. Isso já seria suficiente para nós chegarmos à conclusão que nós temos um arranjo no Evangelho, no quarto Evangelho, magnífico. Mas isso é pouco. João está escrevendo reconhecidamente debaixo da autoridade do Espírito Santo. Nós acreditamos na inspiração plenária das Escrituras. E aquilo que João colocou como esboço brilhante no quarto Evangelho não é alguma coisa que surgiu, nós podemos dizer assim, naturalmente, da genialidade do apóstolo, mas é fruto da própria operação do Espírito Santo na vida dele, para que nós pudéssemos ter esse registro magnífico do quarto Evangelho. Lá vai a pesquisa. Olha no capítulo 3. O que é que você tem no capítulo 3? No início do capítulo 3, você tem um homem, verdade? Coadjuvante. Como é o nome dele? Nicodemos. Ele é o quê? Qual é a raça? Ele é judeu. Qual é o partido religioso dele? Ele é fariseu, da mais nobre estirpe do farisaísmo. E ele é membro da onde? Ele é do Sinédrio. E você pode deduzir que ele era um homem rico, se ele era membro do Sinédrio. Agora veja no capítulo 4, o que é que você tem? Uma mulher. Pergunto para você, como é o nome dela? Qual é o nome dela? Renato, candidato a mestre em matemática. Isaías, já mestre, não sabe o nome da mulher? Não é possível. Não poderiam saber. É uma mulher sem nome. E eu lhe pergunto, de onde é a região dessa mulher? Ela é da Judéia ou da Galileia? De onde é que ela é? De nenhuma dos lugares. Ela é da pior região do país. Ela é do cinturão intermediário da Palestina. Ela é samaritana. Você não tem a ideia do estigma que alguém nascido nesse cinturão intermediário da Palestina tinha que sofrer naqueles dias do ministério terreno de Jesus Cristo. E mais ainda, qual era a carteira moral dela? O que é que ela era? Uma mulher que tinha tido um casamento na igreja muito bonito. É isso aí? Não, essa mulher já tinha 5 maridos. Ela tinha uma vida extremamente difícil. E ela tinha algum dinheiro? Provavelmente não. Porque é uma mulher que tem que buscar água no poço. Uma tarefa para alguém sem grandes posses. Irmãos, obviamente, essa personagem do capítulo 4 de João, ela desperta profunda compaixão daqueles que param um pouquinho para meditar naquilo que João está escrevendo. Mais do que esse camarada do capítulo 3. Eu pergunto para você, quem aqui se identifica mais com a mulher do que com Nicodemos? Eu estou sozinho? Não é possível. A mulher samaritana mais se parece conosco. Mais se parece conosco. Ela é um pecador mais parecido com a maioria dos crentes. Isso porque
essa é uma das razões porque ela, como personagem do quarto evangelho, suscita tanta compaixão, tanta identificação daqueles que leem as Escrituras. Mas, irmãos, a segunda razão que faz deste capítulo uma das histórias mais encantadoras das Escrituras é o personagem principal, Jesus Cristo, exibindo os seus atributos mais notáveis. E não está aí, mas eu vou completar. De forma impressionantemente exuberante. Poucas histórias mostram tantos detalhes da obra da salvação. Preste atenção nisso. A história mostra detalhes impressionantes da obra da salvação. Mas você poderia dizer assim, olha, é alguém que está sendo salvo de forma espetacular através da evangelização do apóstolo Paulo. Mas não é o apóstolo Paulo que está evangelizando. Quem está evangelizando aqui é o próprio Mestre. E você tem não apenas aspectos maravilhosos da obra da salvação, mas você tem o próprio Jesus sendo o evangelizador. Irmãos, não é sem razão que este capítulo 4 de João é reconhecidamente um texto-chave para nós entendermos qual é o padrão evangelístico que nós temos nas Escrituras. Nós temos aqui um mestre evangelizando e sendo bem-sucedido no seu trabalho. Este padrão, portanto, deve ser seguido pela igreja, cujos princípios, observados aqui, você vai ter a oportunidade de ver esses princípios sendo colocados em prática na vida da igreja primitiva, conforme você tem o registro de Lucas em Atos. Claro que a igreja não poderia evangelizar diferente. Seria um descalabro. A igreja primitiva, fundada por Cristo, evangelizando diferente da forma como o mestre evangelizava. Não tem cabimento um negócio desse. E você vai ver que no livro de Atos, a igreja segue rigorosamente esse padrão que você tem aqui. A história mostra o Messias em toda a sua exuberância, certamente para instruir os crentes de todas as épocas a fazer aquilo que o Mestre fez. Nessa tarefa de compartilhar o Evangelho da salvação com o mundo perdido. Ainda, e aí vale aqui uma ressalva, ainda que nós reconheçamos que não temos os atributos de divindade que existiam na pessoa de Jesus. Nós não podemos evangelizar uma pessoa e dizer, olha, você é só a tua vida toda. Nós não temos onisciência. É bem verdade, com essas diferenças, com essas ressalvas, mas de uma forma ordinária, nós precisamos fazer aquilo que o Mestre fez. Porque aqui nós temos um texto instrutivo para todos os crentes. Não é sem razão. Você pergunta, mas por que o pastor leu um texto tão longo? Eu li um texto longo para destacar aquilo que você tem no último versículo, no verso 42. Dê uma olhada lá. Quando o evangelista diz, quem é Jesus? E olha que detalhe interessante. Essa expressão surpreendente, ela é exclusiva do evangelista João. A designação de Jesus como Salvador do mundo só aparece no Novo Testamento 2 vezes. Aqui no Evangelho e no outro escrito de João, a primeira carta, capítulo 4, verso 14. São as duas únicas referências que você tem no Novo Testamento a respeito de Jesus. E há uma pergunta que deve governar a nossa interpretação dessa história. Uma vez que o propósito do evangelista, e nós não podemos fugir disso,
O propósito do evangelista é confirmar na fé aqueles que tinham abraçado a mensagem da salvação, conforme você tem lá em João capítulo 20, os versos 30 e 31. Você tem o propósito do evangelista. E é claro que você tem que interpretar o escrito do quarto evangelho à luz do propósito do próprio escritor. E para nós, levando isso em consideração, nós podemos meditar nesse texto perguntando quem é o Salvador do mundo. Quem é esse Salvador do mundo? E eu quero dar hoje à noite só 2 respostas. A primeira resposta é que ele é um servo sofredor, obediente ao Pai. É a primeira resposta. Irmãos, uma das tarefas do intérprete do quarto evangelho, especialmente do capítulo 4 de João, é compreender alguns detalhes que aparecem aí nos primeiros versículos do capítulo. Veja o verso 1 até o verso 6, que é uma espécie de introdução à história que vai ser narrada pelo próprio evangelista. E nessa introdução, nós podemos ver alguns traços da inigualável obediência do Salvador, alguns critérios relacionados ao cumprimento do plano eterno da redenção. E é bom a gente sustentar isso, entender isso, defender isso, porque no cumprimento do plano eterno da redenção, aquele que veio executar esse plano, ele não se desviou um só milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele teve que sofrer, e sofreu. Jesus Cristo experimentou todo o sofrimento que o profeta mais messiânico antecipou que iria pesar sobre os seus ombros. O capítulo 53 de Isaías. Jesus Cristo sofreu como nós não conseguimos imaginar. De fato, nós podemos dizer que ali em Isaías 53, você tem o retrato mais retocado de Jesus em toda a profecia bíblica. Eu costumava dizer na sala de aula que Isaías 53 é um photoshopping de Jesus. Não existe retrato mais retocado. É um photoshopping de Jesus. Não existe um retrato mais retocado de Jesus nas Escrituras do que Isaías 53. E ver essa introdução aqui do capítulo 4, nós podemos deduzir que Jesus estava empenhado ativamente no anúncio da chegada do reino dos céus. Isso pode ser demonstrado com a relação que Jesus estabeleceu com esse negócio de batismo, que certamente não foi um rito da cabeça inventado por João Batista. Não foi João Batista quem inventou o batismo. O batismo é um rito de iniciação que tem base nos textos que ensinam sobre purificação no Antigo Testamento, que tinha como objetivo indicar para as pessoas de uma forma dramática uma realidade espiritual presumivelmente realizada no coração daqueles que se apresentavam para receber aquela nova ordenança do novo regime estabelecido, chamado pelos profetas do Antigo Testamento como Nova Aliança. Significa dizer o seguinte, que quando Jesus se identifica com aquela prática que estava sendo levada a efeito por João Batista, o texto diz que os seus discípulos batizavam também. Significa dizer que Jesus também estava fazendo discípulos e os identificava através daquele rito divinamente estabelecido para ir
identificar os pecadores que faziam parte da nação da aliança, mas que estavam se mostrando penitentes ao anúncio do evangelho da salvação, não apenas pelo próprio profeta, mas agora pelo mestre dos mestres, que também estava pregando o evangelho naquelas regiões. Por que Jesus pessoalmente não batizava? É uma pergunta. E essa observação João faz no início do seu escrito, no capítulo 4, no verso 2. Irmãos, possivelmente, Jesus Cristo evitou batizar pessoas, e só os seus discípulos batizavam, para que as pessoas que fossem batizadas não acreditassem ao rito um valor relativo, desmedido, por terem sido batizados pelo próprio mestre. Isso poderia acontecer, não é? E por incrível que pareça, tem gente que ainda faz isso. Você foi batizado por quem? Aí o camarada disse assim, olha, eu fui batizado pelo João Calvino. Meu batismo é poderoso. E você foi batizado por quem? Ah, eu fui batizado pelo pastor João da Silva. João da Silva. Não é? Tem gente, e na história da igreja você tem inúmeros exemplos disso. Irmãos, o valor do batismo não pode ser medido em função da importância do oficiante. Jesus Cristo era mestre, infinitamente sábio. Na sua onisciência, será que ele não antecipou esse negócio? De alguém que poderia dizer assim, olha, o meu batismo vale mais do que o teu. Que você foi batizado pelo profeta. Eu fui batizado pelo próprio mestre. Então, para que evitar esse tipo de coisa, nós podemos dizer que Jesus optou por não batizar. E olha que coisa interessante, se você for consultar 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 17, para ver como isso é verdadeiro. O apóstolo Paulo também adotou o mesmo princípio. Não batizava ninguém, para que ninguém acreditasse ao batismo recebido, ministrado pelo apóstolo, um valor desmedido. Aí o bispo Riley nos ajuda, diz o seguinte, se o batismo possuísse a importância que alguns lhe atribuem por causa do valor ou da dignidade do oficiante, nós jamais seríamos informados pelo evangelista que Jesus não batizava ninguém. Segunda observação é que Jesus mudava de direção por amor do reino de Deus. Você tem nessa introdução esse tipo de informação. Isso pode ser observado na decisão que Jesus tomou de deixar a Judeia e seguir para a Galileia. Veja o verso 3. Jesus deixou a Judeia retirando-se outra vez para a Galileia. E a pergunta é, o que estava por trás daquela decisão do mestre? E a resposta é a seguinte, o ciúme. Ciumeira. O ciúme gerado entre os fariseus pela enorme popularidade granjeada pelo mestre e pelos seus discípulos. Muito maior do que aquela que se verificou nos ajuntamentos liderados pelo precursor do Messias, que você tem aí no verso 1. João Batista havia sido preso, preste atenção nisso, no ano 27 da era cristã, e ainda estava encarcerado nessa ocasião. E Jesus não desejava provocar mais animosidade entre os seus discípulos e os discípulos de João. Veja no capítulo 3, do verso 25 até o verso 30, quando os próprios discípulos de João
discutem com um fariseu sobre essa questão de Jesus estar atraindo agora uma enorme popularidade, ele e os seus discípulos. E ele demonstrou não ter qualquer interesse em precipitar uma crise prematura com as autoridades judaicas. Irmãos, esses são os dois fatores que fizeram com que Jesus mudasse de região, deixando a Judeia e seguindo para o norte, na Galileia. Ele estava nas fases iniciais do seu ministério terreno, mas como mestre dos mestres, ele já revelava extraordinária prudência ao se movimentar naquelas circunstâncias, de tal forma que ele não viesse a causar dificuldades ou melindrar pessoas de forma desnecessárias. O mestre, portanto, a essa altura da história, decide partir para a Galileia, mudando de direção, por amor ao reino de Deus. Quem é esse Salvador do mundo? Eu quero dar a segunda resposta. Ele é o bom pastor que vai ao encontro dos eleitos. Ele não é um bom pastor que espera os eleitos virem por si mesmos. Ele é o bom pastor. E olha, Jesus era calvinista, sendo anacrônico. Basta ler o Evangelho de João. Só o Evangelho de João leva você a essa conclusão. Mas ele vai à procura dos eleitos. É o que você tem. Na prática evangelística do Mestre, nós podemos ver, irmãos, traços marcantes, inquestionáveis, da sua iniciativa espiritual em buscar e salvar os perdidos. E deixa eu dizer uma coisa para você, que se confessa calvinista. Isso não é incompatível com a doutrina que você sustenta. Pelo contrário, essa é a essência do calvinismo verdadeiro. O verdadeiro calvinismo é o do George Whitefield, que foi proibido de pregar na igreja, sendo um pregador extraordinário. Tá bom, vocês vão me proibir de pregar na igreja? Eu vou pregar no cemitério. E ajuntava nos cemitérios um número imenso de pessoas e pregava o Evangelho, até que o seu coração começou a apertar, porque tinha uma serra pelada na Inglaterra, fazendo paralelo com a experiência moderna, as minas de carvão, onde os ingleses iam para lá e morriam para lá, porque se envolviam com prostituição, se envolviam com bebida e se envolviam com rixas, com brigas, e muitas vezes morriam. E esses homens que iam para trabalhar nas minas, a maioria deles não voltava. E se estragava tanto na vida que essas pessoas jamais iriam achar uma igreja para entrar e ouvir o Evangelho. Sabe o que fez George Whitefield? Um dos maiores calvinistas da história. Esses mineiros não vêm para ouvir o Evangelho, mas então eu vou lá para pregar o Evangelho para eles. E pregou o Evangelho para milhares de mineiros. Se você quiser ler mais sobre essa história maravilhosa, procura o Elias, que ele passa para você um artigo, que na verdade foi um capítulo de um livro maravilhoso escrito pelo Bispo Riley, Líderes Religiosos do século XVIII. E ele alista nesse livro 11 homens
que foram usados por Deus para salvar a Inglaterra de um banho de sangue. O primeiro deles, George Whitefield, de quem Martin Lloyd Jones diz: esse é o pregador mais injustiçado da história. Não se dá o valor a ele que a obra dele deveria merecer. Eu concordo com o doutor. Irmãos, aqui está o mestre. Um dos traços mais marcantes do trabalho evangelístico de Jesus é que ele tomava a iniciativa de ir ao encontro dos pecadores. E a igreja cristã de todas as épocas, irmãos, precisa copiar esse modelo sagrado. Porque o nosso Deus, que tem o interesse de salvar os pecadores, não tem outro modelo. Esse é o único modelo. A igreja precisa demonstrar interesse ativo na salvação dos perdidos. E vale a velha frase: quando a igreja perde o calor pela evangelização, ela já morreu e não foi avisada. O velho dito dizia isso de outra maneira: a igreja que não evangeliza, Evaristo ouviu muito, a igreja que não evangeliza se fossiliza. É verdade. Irmãos, o ardor pela evangelização dos perdidos tem que ser cultivado diariamente nos nossos corações. Perceberam a leitura do texto? Os discípulos estavam preocupados se o mestre já tinha comido. Ele disse: olha, uma outra comida me consome. Eu estou preocupado com a salvação das almas. Vocês estão até perguntando se ainda tem algum tempo para a ceifa. A ceifa já começou. Nós precisamos sair a campo para colher. É o que nós temos aqui nesse texto, do ensino do próprio Salvador. Irmãos, há dois destaques interessantes no texto para confirmar que o bom pastor é esse personagem mesmo, que vai ao encontro dos eleitos. É Jesus quem escolhe a melhor rota para a viagem. Ele está saindo da Judeia para a Galileia, e é provável que o evangelista tenha mencionado a passagem por Samaria como caminho inevitável. Veja o verso de número 4. Sabidamente, esse era o caminho mais curto. Entre a Judeia no sul e a Galileia ao norte, o caminho mais curto era uma reta. E se você fizesse uma reta, você iria passar pelo cinturão intermediário da Palestina, que era a Samaria. Porém, havia outras rotas alternativas que poderiam ser seguidas pelo próprio mestre. William Hendrickson, ele diz o seguinte: no entanto, diante da constante ênfase que o quarto evangelho põe na consciência do plano divino por parte do nosso Senhor, e implicitamente também no contexto imediato, naquilo que você tem, no capítulo 4, versos 1 a 3, é mais provável que o sentido disso que você tem no verso 4 seja o seguinte: ele teve que ir através de Samaria, certo? Ele teve que ir através de Samaria, em concordância com as ordens daquele que lhe tinha instruído para seguir esta rota. Em outras palavras, o necessário que você tem aí no verso de número 4 não significa que é o único caminho, mas que era o caminho divinamente obrigatório. Mas por que Jesus vai ter que passar por Samaria? E a resposta é simples: ele tem um trabalho para realizar lá.
E é um trabalho de salvação. Com alguém reconhecidamente fora dos padrões habituais de experiência dessa realidade, a fim de operar um dos maiores encontros salvadores, envolvendo alguém que certamente não estaria incluído em qualquer catálogo de pessoas candidatas a abraçar a fé. As credenciais daquela mulher não lhe recomendavam para que ela fosse abordada com a palavra da salvação para que pudesse crer. Mas o pai disse para o filho: você vai ter obrigatoriamente de passar por este cinturão, porque tem alguém lhe esperando lá para você salvar. Irmão, Jesus toma a iniciativa do diálogo. É outro detalhe que confirma que o bom pastor vai ao encontro das ovelhas. Ele vai ao encontro das ovelhas não simplesmente seguindo o caminho ordenado pelo Pai, mas ele vai ao encontro das ovelhas quando ele encontra a pessoa indicada, divinamente indicada, e ele toma a iniciativa para dialogar com ela. Irmãos, o mestre quebra muitos preconceitos com essa iniciativa. Primeiro preconceito quebrado por Jesus: um rabi não deveria falar com uma mulher. Ainda mais falar com uma mulher em público. Isso é algo chocante. A regra da cartilha judaica dizia o seguinte, que era uma perda de tempo um homem falar com uma mulher. E se ele insistisse nessa transgressão, olha que coisa terrível, ele poderia arruinar a sua alma. Mas eu vou te citar uma outra coisa. Havia uma oração matinal judaica no livro chamado Sidur, que era o livro das orações dos judeus, cujo conteúdo era o seguinte: toda manhã o judeu levantava a sua voz dizendo o seguinte: ó Senhor, eu te agradeço por não ter nascido um gentio. Já é estranho. Ele dizia: Senhor, eu também te agradeço por não ter nascido um escravo. Aí a alma estremece mais ainda. Mas a oração continua: Senhor, eu te agradeço por não ter nascido uma mulher. Aí a alma se arrepia. Você já imaginou? Toda manhã um homem judeu orando dessa maneira? A pergunta é: como é que o Salvador vai encostar agora numa mulher para evangelizar? Se a regra judaica diz que fazer isso é impróprio, o camarada corre até o risco de perder a alma dele. Segundo, um judeu não deveria compartilhar objetos domésticos com os samaritanos. Aqui cabe uma explicação. Veja a nota entre parênteses que aparece aí no verso 9. O texto diz: porque os judeus não se dão com os samaritanos. O que é que isso significa? Significa não simplesmente que os judeus tinham uma rixa com os samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos como gente impura, do ponto de vista rigoroso do cerimonialismo judaico. Mas a explicação também nos diz que há uma melhor tradução desse parênteses que aparece aí. Judeus e samaritanos, deve ser observado, não usam os mesmos utensílios comuns que são usados nas atividades ordinárias domésticas. Significa dizer que quando Jesus diz: olha, dá-me de beber, como é que Jesus está
pedindo um negócio desse para uma mulher samaritana, porque ela vai ter que virar o cântaro para ele, compartilhar um objeto doméstico com o próprio mestre. Mais um preconceito quebrado. As mulheres samaritanas, além disso, eram consideradas, olha que coisa, olha que absurdidade, perpetuamente impuras. Sabe por quê? Porque os judeus diziam o seguinte: as mulheres samaritanas, elas já nascem menstruando e passam a vida toda menstruadas. Quem foi que ensinou isso para ele? Que medicina é essa? Né? Mas esse era o ensino da época de Jesus. E Jesus agora se aproxima daquela mulher para evangelizá-la. Terceiro, ele aborda alguém perceptivelmente irregular na sua vida moral. É claro que aqui nós devemos ir além da admissão de que Jesus Cristo usou a sua faculdade única, divina, da onisciência, conforme ele demonstra posteriormente, pelo conhecimento completo que ele tem acerca dos vários maridos que essa mulher já havia tido. Mas, irmãos, pelo registro do evangelista, a gente chega inevitavelmente à conclusão de que aquela mulher estava escondendo alguma coisa. Ela estava escondendo alguma coisa por duas razões. Ela estava sozinha naquela tarefa de ir buscar água no poço, que era rigorosamente um trabalho comum, mas que nunca era feito por uma mulher sozinha. Você consegue imaginar por que ela estava sozinha? Porque certamente aquelas mulheres, outras mulheres de vida moral ilibada, não queriam a companhia daquela que já tinha tido 5 maridos. Mas sabe qual é o outro detalhe do texto? Veja aí no verso de número 6. Quando o evangelista diz: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, Jesus se assentara junto à fonte. E por que ele informa a hora? Irmãos, ele informa a hora para dizer o seguinte: olha, a mulher foi nesse horário porque ela estava se escondendo. Porque ninguém vai buscar água no poço quando o sol está a pino. Não é algo lógico, não é algo comum. As mulheres vão buscar água no poço geralmente no início da manhã, quando o sol está brando, ou no final da tarde, para reservarem água para o outro dia. Aquela mulher está sozinha e vai buscar água meio-dia. Vai buscar água meio-dia porque ela estava se escondendo. Agora, que coisa maravilhosa. Irmãos, Jesus estabelece diálogo com aquela mulher. Sabe por quê? Porque lá em Lucas, capítulo 19, verso 10, está escrito, na salvação de Zaqueu, que o Filho do Homem não é aquele que espera o perdido vir. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Irmãos, essa é a verdadeira doutrina. O bom pastor vai ao encontro das ovelhas. Ele não espera as ovelhas virem. Eu quero terminar fazendo 2 aplicações. Irmãos, nós jamais devemos esquecer, usando a linguagem do bispo Riley, que você jamais esqueça que a sua principal vocação neste mundo é ser um pescador de homens. Você vai ter preocupação com comida? Vai ter. Tem contas a pagar amanhã? Eu também tenho. Talvez essa semana você tenha que fazer um negócio. Faça o melhor negócio que você puder. Mas preste atenção.
A sua principal vocação neste mundo, se você é crente mesmo, é de ser pescador de homens. O resto é bico. Como já dizia o Essênio. Essa deve ser a principal atividade que vai consumir as suas energias, o seu coração, a sua vida. Jamais perca isso de vista. Esse é o modelo do mestre. Se você colocar outra coisa na frente, você está deixando de seguir o padrão das Escrituras. E você não diz que é escravo das Escrituras? Ah, a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Então aplica isso, meu irmão. Jamais esqueça que a sua principal vocação é compartilhar o Evangelho com o mundo perdido. Segunda aplicação. Ninguém deve ser espiritualmente preguiçoso, esperando que os eleitos achem a igreja. Meu irmão, você vai esperar que os eleitos achem aqui a igreja? Porque a Bíblia nos ensina que não é assim. É a igreja quem deve ir ao encontro das almas perdidas. Então nós vamos ter o aniversário aqui da igreja. Vá ao encontro das almas perdidas. Ore por uma pessoa. Invista para trazer alguém para ouvir o Evangelho. Não um crente para conhecer a sua igreja. Alguém que não é crente para ouvir o Evangelho da salvação. É o nosso trabalho. Nós temos que fazer isso. Ir ao encontro daqueles que ainda estão nas trevas. As outras 3 respostas eu vou deixar para o domingo que vem.